Vamos hoje contemplar a segunda catequese do bloco Os Anjos Ajudam a Igreja a realizar a sua missão. E o subtítulo desta catequese de hoje é Os Anjos Auxiliam a Igreja na sua missão profética. E para começar, eu vou ler uma passagem do Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20, que foi palavras que Jesus disse aos seus apóstolos antes de partir para o céu. Aproximando-se deles, Jesus disse-lhes: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. E depois, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a cumprir tudo quanto vos tenho mandado. E eu estarei sempre convosco até ao fim dos tempos. Por estas palavras, vemos que o Senhor confiou à sua igreja, claro, através dos apóstolos e de todos os seus sucessores e colaboradores, um duplo ministério. A igreja, ao mesmo tempo que santifica o povo de Deus através dos sacramentos, ela também evangeliza. Já foi abordado, por assim dizer, a presença dos anjos junto ao trono de Deus no mais alto dos céus, junto em cada sacrário e em cada um de nós. E como é importante a nossa santificação, porque pela nossa santificação nós podemos alcançar o céu, nós podemos alcançar aquele lugar que o Senhor foi à nossa frente preparar-nos. E nós somos santificados pela palavra de Deus. Por isso, a missão profética é importantíssima. Importantíssima. E os santos anjos, durante a vida terrena de nosso Senhor Jesus Cristo, são chamados pelo Catecismo da Igreja Católica evangelizadores. E nós podemos fazer esta pergunta: o que é um evangelista? O evangelista é um que anuncia uma boa nova, uma boa notícia. E durante a vida pública, durante a vida terrena de Nosso Senhor, os anjos anunciaram várias boas notícias. Primeiro, São Gabriel anuncia a Zacarias a concepção e o nascimento de um filho. Mas como Zacarias não deu a resposta que Deus esperava, o anjo castigou imediatamente. Sou Gabriel, aquele que está diante de Deus, e fui enviado para te falar e dar-te estas boas novas. E nós sabemos que imediatamente Zacarias ficou mudo até aos 8 dias de vida de João Batista. Outra boa notícia foi dada pelo arcanjo São Gabriel à Santíssima Virgem no momento da Anunciação. A grande e feliz notícia é: hás de conceber no teu seio e dar à luz um filho. E como sinal da concepção virginal de Jesus Cristo, São Gabriel anunciou outra boa notícia
A tua parente Isabel também ela concebeu. Aquele que fez a estéril conceber também fará, tornará fecunda a virgem sem conhecer homem. Outra boa notícia que o anjo dá é a São José. Nós sabemos que o anjo falou a São José várias vezes em sonhos. E disse o anjo: José, filho de David, não temas receber Maria, tua esposa, pois o que ela concebeu é obra do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e pôr-lhe-ás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Portanto, vocês vejam, com esta palavra, o anjo põe fim ao sofrimento de São José perante a incompreensibilidade da gravidez de sua esposa. E outra boa notícia é: Deus quer que São José assuma a responsabilidade deste menino perante Deus e perante a lei de Moisés. Como toda este confiar desta missão está contida na palavra e tu por-lhes o nome de Jesus. Para a sociedade judaica, aos 8 dias de nascimento, quando o menino era circuncidado, era ali que o pai publicamente dava o nome ao seu filho. E quando o pai dá o nome ao seu filho, ele assume publicamente: este é o meu filho. E por isso assumo toda a responsabilidade dele diante da lei. Outra boa nova: os anjos aos pastores na noite de Natal. Não temais, pois vos anuncio uma grande alegria que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de David, nasceu-vos um Salvador, que é o Messias Senhor. Claro, aqui é muito claro que a boa nova é: nasceu-vos hoje na cidade de David um Salvador, que é o Messias Senhor. Outra boa nova é no domingo de Páscoa. O anjo tomou a palavra e disse às mulheres: nada receeis, sei que buscais a Jesus crucificado. Não está aqui, pois ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar onde jazia e depressa dizer aos seus discípulos: ele ressuscitou dos mortos e vai preceder-vos a caminho da Galileia, lá o vereis. Eis o que tinha para vos dizer. Portanto, é o grande anúncio que o Senhor ressuscitou. E a última boa nova é no momento da ascensão. Enquanto Jesus se afastava, surgiram de repente 2 homens vestidos de branco que lhes disseram: homens da Galileia, por que estáis assim a olhar para o céu? Esse Jesus que vos foi arrebatado para o céu virá da mesma maneira como agora o vistes partir para o céu. Qual é a última boa nova que os anjos anunciam? É que o Senhor virá. Virá como ele partiu, assim virá uma segunda vez. Novamente eu repito, o Catecismo da Igreja Católica, no número 333, chama os anjos evangelizadores, que são os anjos que evangelizam, são os anjos que anunciam boas novas. Agora, a ação dos anjos no tempo da Igreja, há aqui uma mudança radical. O tempo da Igreja começou no dia de Pentecostes com a vinda do Espírito Santo. O tempo da Igreja é tempo do Espírito Santo que durará até
à segunda vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. E no tempo da igreja, o Senhor entregou a missão de anunciar o Evangelho aos seus apóstolos, ao mesmo tempo que eles santificam as almas pela celebração dos sacramentos. Portanto, no tempo da igreja, a missão de evangelizar não foi mais entregue aos anjos, foi entregue aos apóstolos e seus sucessores e colaboradores. E a carta aos Hebreus diz claramente isto: não foi aos anjos que Deus submeteu o mundo vindouro de que falamos. Que é este mundo vindouro que falamos? É o tempo da igreja que abre à humanidade o caminho para o céu. Não são os anjos que evangelizam e não são os anjos que administram as graças dos sacramentos. Vocês reparem, nenhum anjo pode celebrar a Santa Missa. Nenhum anjo pode absolver os pecados. Nenhum anjo pode batizar. Nenhum anjo pode presidir a um matrimónio. Por isso vocês vejam este mundo vindouro, que é fruto de todos os méritos e todas as graças que Nosso Senhor conquistou pela sua vida, morte, ressurreição e glorificação, foi entregue aos homens. E especifico que homens, os seus apóstolos e os sucessores dos apóstolos, que são os bispos, e os colaboradores dos bispos, que são os sacerdotes e os diáconos. Contudo, apesar dos anjos, não são eles que evangelizam, nem são eles que celebram os sacramentos, eles continuam membros da igreja. Porquê? Porque os santos anjos também têm Cristo como sua cabeça. Os santos anjos conosco formam o corpo místico de Cristo. Por isso, eles ajudam o clero, ajudam os religiosos e as religiosas e ajudam o povo de Deus a realizarem a sua missão. Vós, leigos, participais no sacerdócio comum de Cristo pelo batismo. Vocês possuem o sacerdócio comum de Cristo. Um exemplo disto, um exemplo só. Em caso de perigo de morte, todos vocês podem batizar. Como? Dando o nome à criança, usando a fórmula fulano de tal, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e usando água. Vocês não podem batizar com Coca-Cola. Tem que ser com água. Água, o nome e a fórmula. E vocês fazem isto na força do sacerdócio comum dos fiéis. O clero, seja ele diocesano ou religioso, nós, pelo batismo e pelo sacramento da ordem, nós participamos do sacerdócio ministerial de Cristo. Portanto, vocês vejam que no livro dos Atos dos Apóstolos nós temos um grande exemplo de como o anjo e o homem colaboram com o Espírito Santo na salvação da família de Cornélio de Cesareia.
O que é que nós vemos em primeiro lugar? Cornélio encontrou mérito aos olhos de Deus. Por quê? Disse-lhe o anjo: as tuas orações e as tuas esmolas subiram à presença de Deus e ele recordou-se de ti. Vemos aqui um paralelo também com o pai Tobite, no livro de Tobias, que ele também achou mérito diante de Deus, porque ele deixava de comer e levantava-se rapidamente para ah, sepultar os mortos. E as suas orações também chegaram ao trono de Deus. Um segundo passo foi o anjo que disse a Cornélio o que é que ele devia fazer. E o que é que ele devia fazer? Agora envia homens a Jope e manda chamar um certo Simão, conhecido por Pedro. Está hospedado em casa de um curtitor chamado Simão, cuja casa está situada junto ao mar. Vocês reparem, o anjo diz para ele mandar homens a Jope para chamar Pedro. Mas Cornélio, que vivia em Cesareia, como é que ele ia achar numa cidade onde estava Pedro? Então o anjo diz claramente: está hospedado em casa de um curtidor chamado Simão, cuja casa está situada junto ao mar. Portanto, eles têm que ir a Jope, mas às casas que estão junto ao mar. E perguntarem onde é que é a casa do curtidor Simão. Quando o anjo desapareceu, o que é que fez Cornélio? Imediatamente mandou chamar 2 servos e um soldado piedoso com esta missão. Portanto, vocês vejam, Cornélio obedeceu prontamente à voz do anjo. Pedro. Pedro está em Jope. A ele não foi o anjo que lhe falou, foi o próprio Espírito Santo. Disse-lhe o Espírito Santo: estão aí uns homens a procurar-te, ergue-te, desce e parte com eles, sem qualquer hesitação, porque fui eu que os mandei cá. Portanto, vocês vejam que o anjo fala a Cornélio, mas a Pedro quem fala é o Espírito Santo. O que é que nós vemos aqui? Vemos que estão ao serviço do Espírito Santo Pedro, como também está ao serviço do Espírito Santo o anjo. E quem vai anunciar a Cornélio e a sua família as palavras de salvação vai ser Pedro. E enquanto ele está a falar, o Espírito Santo desce imediatamente sobre Cornélio e põe-se a falar em línguas. E por isso, Pedro diz: se eles receberam o Espírito Santo como a nós, quem é que lhe pode negar o batismo? Por isso, vocês vejam, o anjo tem uma missão no tempo da igreja e a sua missão é ajudar, aqui neste caso, Pedro, para que ele vá anunciar a Cornélio, que é a primeira família não judaica a abraçar a fé. E nós temos outros exemplos maravilhosos no livro dos Atos dos Apóstolos. Por exemplo, no capítulo 5, a libertação dos apóstolos da prisão pública. Atos 5, quando os apóstolos foram presos pela primeira vez. Eu vou-vos ler esta passagem porque vale a pena. É Atos 5, 18 a 21. Deitaram as mãos aos apóstolos, metendo-os na prisão pública. Mas durante a noite o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e depois de os ter conduzido para fora, disse-lhes: ide para o templo e ensinai ao povo as palavras da vida. Obedientes a estas ordens, entraram no templo de manhã cedo e começaram a ensinar. O anjo fez aquilo que os apóstolos não podiam fazer, que era saírem da prisão.
o anjo os libertou, o anjo realmente cumpriu a sua missão. Mas, antes de desaparecer, não. Ir para o templo, para o lugar ainda mais público, e anunciai as palavras da vida. Portanto, fostes libertados para ter nova oportunidade de ensinar palavras de vida eterna. Outro exemplo muito bonito é no capítulo 9, no ministério do diácono Filipe. Vocês reparem como sempre, sempre, sempre há o mesmo esquema. O anjo do Senhor falou a Filipe e disse-lhe: põe-te a caminho e dirige-te para o sul, pela estrada que desce de Jerusalém para Gaza, a qual se encontra deserta. Novamente o anjo mostra claramente qual é a estrada que Filipe tem de ir. Portanto, é a estrada que desce de Jerusalém para Gaza e ela está deserta. E ele foi para lá. E naquela estrada estava o alto funcionário da rainha Candace da Etiópia. E quando Filipe vê o carro, o Espírito Santo disse a Filipe, não é mais o anjo aponta o lugar geográfico, mas quando Filipe, o diácono, vê o carro, o Espírito diz, vai e acompanha aquele carro. E vemos que quando Filipe já estava ao lado do carro, ele ouviu que o eunuco ele estava a ler o livro do profeta Isaías. E a partir daí há o diálogo entre o diácono Filipe e o alto funcionário. A evangelização foi de tal maneira que tocou o coração daquele homem que ele pediu logo o batismo, logo que eles encontraram água. O anjo indica, o Espírito Santo envia e vemos que é o diácono Filipe quem anuncia a palavra e quem administra o sacramento. E neste ponto nós podemos avançar um bocadinho e perguntar-nos como é que nós podemos ajudar o clero na sua missão profética. E nós podemos ajudar o clero de duas maneiras. Uma, de uma maneira ativa. E eu vou-vos dar exemplos importantes. Primeiro, os pais são os primeiros catequistas dos filhos, mesmo antes deles irem para a escola ou para a catequese. Há pouco tempo, eu ainda falei a uns pais jovens que tinham uma criança pequena e disse-lhes tudo que os pais ensinarem a um filho os 4 primeiros anos da sua vida, todo esse ensinamento vai ficar gravado para sempre. E quando este filho for velhinho, e vocês sabem que à medida que nós vamos envelhecendo, a gente vai esquecendo o nosso passado próximo, e a última coisa que nós nos lembramos é todas as coisas da nossa infância. E é aí que nós vamos recordar tudo que os nossos pais nos ensinaram quando nós éramos pequeninos. Por isso, os pais devem aproveitar muito os 4 primeiros anos de uma criança. Na paróquia, como é que nós podemos ajudar o clero no Ministério da Palavra? Leitores,
É muito importante um leitor ou uma leitora dar a vida à palavra de Deus. Não é bom nós chegarmos ao ambão e, sem preparação nenhuma, nós lermos a palavra de Deus. Basta, por exemplo, trocarmos uma palavra ou lermos uma palavra errada para já o sentido não sair. Ou quando a gente não faz a pontuação, a palavra perde o sentido. Por isso é muito importante os leitores darem a vida à palavra de Deus. Os catequistas também são ministros da palavra. Os visitadores dos doentes. É muito importante que eles levem uma palavra, que rezem com os doentes. Não é estar ali ao pé do doente para falar da vizinha, da tia, da prima e não sei o quê. Não. Nós vamos visitar um doente em nome da igreja. Também, o outro modo que podemos ajudar o clero na missão profética é através da nossa oração e dos nossos sacrifícios. Eu sei que nem todos têm o dom da palavra. Nem todos têm a vocação para serem leitores ou catequistas. Mas a nossa oração pode muito, através da nossa oração e dos nossos sacrifícios, nós podemos suplicar a Deus que fecunde, que dê o dom da palavra aos sacerdotes que vão fazer a homilia. Olha, eu só vos vou dar um exemplo como a oração é tão importante. O Senhor disse: a messe é grande e os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que mande trabalhadores para a sua messe. Se nós queremos vocações, temos que as pedir. Elas não caem do céu. Uma graça tem de ser merecida. E se nós pedimos vocações, nós também temos a obrigação moral de sustentar o clero com as nossas orações e sacrifícios. Um dom que vemos que os apóstolos tinham, no livro dos Atos dos Apóstolos, eles tinham o dom da palavra que tocava e transformava os corações. E é este dom que nós precisamos que o Senhor conceda aos sacerdotes hoje, que o povo que venha à igreja ouvir a palavra de Deus saia de lá com a alma cheia. Com a alma cheia. Não é sai da igreja da mesma maneira que entrou. Não. E também, ao mesmo tempo que nós podemos fecundar o dom da palavra do sacerdote pela nossa oração e sacrifício, nós também podemos pedir ajuda aos santos anjos. Por exemplo, a caminho da igreja. Às vezes a gente vai a caminho da igreja, vamos sozinhos. Então podemos já, a caminho da igreja, pedir, convidar os anjos da guarda de todos os nossos familiares, amigos, e muitos deles estão longe da prática dos sacramentos. Nós não podemos trazer muitos dos nossos connosco à igreja, mas podemos trazer os seus anjos da guarda. E os anjos da guarda recebem graças tanto da liturgia da palavra como da liturgia eucarística. E no final da missa vão com todas estas graças trabalhar no coração dos seus protegidos. Outro momento, quando já estamos na igreja,
Podemos pedir aos anjos da guarda de todos aqueles que estão na igreja que ajudem os seus protegidos a viverem bem a Santa Missa e a tirarem o maior proveito espiritual para a vida. Vocês sabem que um trabalho que o diabo faz é distrair-nos. E quando a gente está com a cabeça na lua, é como a água da graça vem, mas temos uma gabardine onde a água escorre e não penetra. Isto são as distrações. Quando nós, aqueles segundos em que a gente está a sentar-se à espera que comece a primeira leitura, nós podemos pedir ao nosso querido anjo, dá-me um coração que escuta e que acolha a palavra e que ela caia em terra boa. E então vocês vejam, se ela cai em terra boa, o que é que acontece? A palavra vai dar fruto. E nós podemos também aprofundar a palavra de Deus nestes encontros. Nestes encontros que são encontros bíblicos, ou em retiros, ou em recoleções, tudo isto que temos à nossa disposição e podemos aproveitar, tudo isto serve para que a palavra de Deus, hum, para que a palavra de Deus entranhe cada vez mais a nossa alma e realmente ela, ao mesmo tempo que a recebemos, ela vai nos transformando. E o último ponto da meditação de hoje, eu gostaria de vos dar vários exemplos como os anjos ajudam os santos pastores. Por exemplo, São Camilo de Lelis, numa noite ele ia passar um rio e ele ouviu uma voz a dizer: não atravesses, não faças isso. E São Camilo parou, fez essa oração da noite e deitou-se a dormir. No dia seguinte, ele viu dois capuchinhos que lhe disseram: olha, se tivesses atravessado o rio, como a torrente estava forte, tu terias morrido afogado. Veja como o anjo avisa, não dá nenhuma explicação. Não faças isso, não atravesses. Ele escutou, obedeceu, salvou a vida. São Filipe Neri, ele era muito célebre pelas suas esmolas, a sua compaixão para com os pobres. E um dia ele ia com dois companheiros pelas ruas, e apareceu-lhe, aproximou-se um pobre a pedir-lhe esmola. E ele, as poucas moedas que tinha consigo, ele deu tudo. E o pobre sorriu e disse: eu quis apenas ver o que fazias. E desapareceu. E São Filipe Neri disse aos companheiros que era o seu anjo da guarda, que lhe queria fazer compreender o quanto Deus e os anjos gostam das esmolas bem feitas. E o último exemplo, ou os últimos exemplos, é outro santo pastor que é muito querido para nós, que é o Padre Pio, de Pietrelcina. Houve um homem que disse ao Padre Pio que: olha, Padre Pio, o meu salário não dá para vir aqui muitas vezes, porque as viagens são caras. E o Padre Pio respondeu: mas quem é que disse a você que precisa de vir cá? Portanto, envie o seu anjo e conte para ele tudo o que quer e terá a resposta que precisa. Portanto, era os anjos da guarda que levavam os recados
dos seus filhos espirituais. Portanto, outro, um italiano americano que vivia na Califórnia, ele pediu ao anjo da guarda que levasse um recado ao Padre Pio. Mais tarde, na confissão, ele perguntou ao Padre Pio se o anjo da guarda lhe tinha dado o recado. Sabe o que é que o Padre Pio respondeu? Tu crês que eu sou surdo? E o Padre Pio repetiu exatamente todo o recado que o homem deu ao seu anjo da guarda e que o enviou ao Padre Pio. Outro caso, havia uma senhora que estava muito doente e o Padre Línio rezou ao seu anjo da guarda que interviesse e falasse com o Padre Pio em favor dessa senhora que estava doente. E ao Padre Lini parecia que não havia melhoras nenhumas e que nada mudava. Quando ele teve a oportunidade de encontrar o Padre Pio, ele fez-lhe a pergunta: eu mandei o seu anjo, será que é possível que eu não tenha feito o que eu lhe pedi? E o Padre Pio respondeu: e tu o que crês? Que ele seja desobediente como tu e eu? Outro caso. Um dia alguém perguntou ao Padre Pio: será que pode ouvir tudo o que o anjo da guarda lhe conta? Ele respondeu: claro que sim. Você pensa que os anjos são desobedientes como você? Me envie o seu anjo da guarda. E outro caso, isto são todos exemplos que está na vida do Padre Pio. Outro caso, disse o Padre Pio a um dos seus filhos espirituais: é inútil que me escrevas, porque eu não lhe posso responder. Envie-me o seu anjo da guarda e eu farei tudo. E outro dia, numa das confissões, disse a um penitente: seu anjo da guarda contou-me algumas coisas que me fazem entender a sua desconfiança. E o Padre Pio tem também várias frases que nos ajudam a ter mais confiança no anjo da guarda. Ele diz o seguinte: são palavras textuais do Santo Padre Pio. Invoca o teu anjo da guarda, pois ele te iluminará e te guiará no caminho de Deus. Deus deu-te, então usa-o. A missão do nosso anjo da guarda já é uma grande missão, mas a missão do meu anjo da guarda é ainda maior, porque ele tem de ser como um professor para me explicar outros idiomas. Outra palavra, envie-me o seu anjo da guarda, porque ele não paga ingresso no comboio e não gasta os seus sapatos. Por fim, para todas as pessoas que vivem, há um anjo da guarda. Por isso, ninguém se encontra sozinho. E para terminar, no nosso coração, rezemos 3 vezes o Glória ao Pai em ação de graças à Santíssima Trindade, por ter criado o nosso anjo da guarda e por todos os privilégios, dons e graças com que o ornou. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.